Muito obrigado, Sr. Professor. Já agora agradeço a presença de todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Realmente o Centro de Investigação de Direito Privado está sempre na linha da frente. Digamos que está a tornar-se um grande centro, que já não era, não é? Obviamente. Queria ainda cumprimentar os meus colegas de painel e o Sr. Professor Duarte Nogueira. Enfim, quando eu me propus a tratar deste tema, os meus colegas juristas disseram: bom, mas tu és muito corajoso, não é? Um tema realmente denso, isto dá para uma tese, não é? Depois, quando eu disse que o tema ia ser exposto apenas em 20 minutos, disseram, enfim, tu és insano, não é? Ou seja, de uma forma carinhosa, disseram que eu era doido, não é? Enfim, o que eu queria fazer aqui com esta apresentação era simplesmente dar algumas diretrizes, primeiro diretrizes mais globais, ou seja, mais macro, e depois diretrizes mais micro, digamos em certas situações específicas de tutela de terceiros. Bom, enfim, a primeira questão que nós temos de ver é que conceito de terceiros é que temos aqui. Isto porquê? Porque nós temos no artigo 4, número 10, temos um conceito de terceiro, que é muito singular, que diz o seguinte: terceiro é pessoa singular ou coletiva, autoridade pública ou serviço ou organismo que não seja, atenção, que não seja titular dos dados, o responsável do tratamento, o subcontratante, etc. Ou seja, é um conceito de terceiro bastante restritivo. O que é muito estranho, não é? Ou seja, imaginem que um responsável pelo tratamento tem subjacente àqueles dados um segredo de negócio, não é? Muito obrigado. Estamos aqui com problemas técnicos. Então, imaginem que o responsável pelo tratamento dos dados tem subjacente àqueles dados tem um segredo de negócio envolvido, não é? Se nós confiarmos no conceito de terceiro, que está aqui no artigo 4, número 10, digamos que ele fica de fora da tutela, não é? Ou seja, o que é bastante estranho. Isto, eu tive curiosidade e fui ver as restantes versões e cheguei à conclusão que isto é um problema da versão portuguesa. Se vocês forem à versão inglesa, nesta parte diz third parties, não é? E depois, quando refere especificamente o acesso aos dados ou a portabilidade, diz others, o que é totalmente diferente. O regime português decidiu fazer de outra forma, ou seja, disse os terceiros para tudo, não é? O que daria lugar ao seguinte caso, aqui no 15, número 4, quando eu interpretava terceiro, deixaria de fora o responsável pelo tratamento dos dados pessoais, o que não faz qualquer sentido, não é? Então, isto é um problema da versão portuguesa. Aliás, a versão alemã também salvaguarda essa questão, ou seja, diz Dritte Person, depois diz Anderen Personen, ou seja, distingue claramente os terceiros para o 4, número 10, e os terceiros que estão no 15, número 4, e no artigo 20, número 4. Ou seja, só para chamar a atenção que o conceito de terceiro que vai ser utilizado é um conceito amplo de terceiro, e não restrito, e não seguindo à letra aquilo que está no 4, número 10. Enfim, depois deste ponto prévio, nós iremos entrar na parte geral, não é? Ou seja, a jurisprudência tem levantado aqui algumas questões, ainda no âmbito da diretiva, muito interessantes, que é como é que eu vou conciliar a proteção dos dados pessoais com questões como a liberdade de imprensa, como questões como a liberdade de expressão, como propriedade intelectual ou o acesso a documentos públicos. Como é que nós conciliamos isto, não é? Porque, por exemplo, se nós formos ver o artigo 210F, número 3, do Código de Direitos do Autor, diz que eu posso pedir os dados do infrator, aquele que viola obras protegidas, sem prejudicar a proteção dos dados pessoais, não é? Ou seja, como é que nós fazemos aqui este balanço? Como é que ele pode ser conseguido? Enfim, apesar disto, a nível jurisprudencial, se enquadrar, na maior parte das vezes, como uma questão de direitos fundamentais, não é? Isto é uma questão de colisão de direitos, não é? Isto é uma questão, eu como civilista, naturalmente puxo sempre esta questão para uma questão de colisão de direitos, ou seja, aplica-se o 385 do Código Civil. Em termos de matérias que têm sido abordadas, aquelas que têm gerado mais discussão têm sido a questão do acesso a documentos públicos. Temos o Acórdão Lindvik, por exemplo, de 2001, temos também a questão da proteção da propriedade intelectual e a proteção dos dados. Temos, neste caso,
o acórdão, por exemplo, da Promusicae, não é? Em que a Telefónica Espanhola foi notificada para disponibilizar os dados das pessoas que estavam a violar obras protegidas por direitos de autor. Não é? Chegou-se à conclusão, e o Tribunal decidiu que não seria possível, dado que não existia um processo de crime, passar esses dados para a entidade gestora de direitos de autor. E então, o que eu noto destes acordos é o seguinte: obviamente elas os acordos dizem coisas muito genéricas, ou seja, dizem que é necessário um justo equilíbrio, dizem que é necessário invocar o princípio da proporcionalidade, dizem que é necessário o ônus da prova adicional por parte de quem quer derrogar ou limitar o regime da proteção de dados pessoais. Há um acórdão muito engraçado, que é o chamado caso Bavarian Lager, que é o acórdão de 2003. Então, nesse acórdão, uma empresa de bebidas queria ter acesso a um documento oficial da Comissão Europeia. E por acaso teve acesso, até porque existe um regime de acesso aos documentos públicos da Comissão, mas 5 nomes dos presentes estavam truncados, porque os presentes não deram consentimento para isso, não é? A empresa, digamos que recorreu da decisão da Comissão, e isto chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu que, naquele caso específico, não havia obrigação de divulgar os dados, mas simplesmente dando o seguinte argumento: que a Bavarian Lager, naquela instância, não provou que teria interesse legítimo e razões para ter acesso a esses dados. Enfim, isto era uma grande insegurança jurídica, não é? Ou seja, as diretrizes que nos são dadas são diretrizes bastante genéricas. Agora, o que eu noto é o seguinte: a maior parte das vezes esta questão do regime da proteção de dados pessoais é sempre virado para a privacidade. O que, na minha ótica, é um erro, por uma razão específica, não é? Porque hoje em dia, apesar de existir o artigo do século XIX americano que ligou esta matéria à questão da privacidade, hoje em dia é mais do que isso. E isto tem muita importância a nível prático, até para vocês, como alguns de vocês como responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, ou até, enfim, como advogados, juristas, quem trata essas matérias. Isto porquê? Porque se eu, num esquema de coesão de direitos, invocar a privacidade como, digamos, o elemento principal de oposição contra os dados pessoais ou contra um direito de terceiro, obviamente que a privacidade em abstrato irá sempre sobrepor-se, não é? Aliás, é comum, se vocês virem os casos de direito de personalidade versus outros casos como direito de propriedade ou liberdade de expressão, normalmente são salvaguardados sempre os direitos de personalidade, neste caso com respeito à privacidade, não é? Naturalmente que eu posso dizer, e aqui existem 3 teorias para isto, na doutrina estrangeira, que diz: ou ligamos a proteção dos dados pessoais à privacidade e está dependente do regime da privacidade, ou pelo contrário, podemos entender que a proteção dos dados pessoais é hoje em dia um regime autónomo, naturalmente que tem diversas funcionalidades, e uma delas será proteger a privacidade. Mas não é só proteger a privacidade. Isso é uma questão que, na minha ótica, terá de ficar clara, não é? Obviamente, se eu ligar o acesso aos dados pessoais à questão da privacidade, enfim, o resultado seria bastante estranho, não é? Digamos que estas questões terão de ser diferenciadas. Passando agora para as questões concretas, nós iremos analisar três questões concretas onde os direitos de terceiro poderão estar envolvidos, desde logo o artigo 6º, número 1, a linha F, sobre a licitude do tratamento de dados pessoais. Depois iremos passar por o 15, número 4 e 20, número 4, que podem ser, neste caso, tratados em conjunto. Então, quanto à questão do artigo 6º, número 1, linha F. Basicamente, este permite que seja lícito o tratamento de dados pessoais se existirem interesses legítimos, não é? A questão que fica é que interesses legítimos são esses. Desde logo, em termos subjetivos, os interesses poderão ser do responsável do tratamento e de terceiros. Não é? Agora, quando é que esse interesse poderá ser legítimo? E aqui teremos de recorrer àquilo que diz o grupo de trabalho do artigo 29.
Ou seja, o interesse será legítimo se não contrariar nenhuma disposição legal de direito nacional ou de direito europeu. Segundo caso, se for suficientemente claro e determinado para que possa ser objeto de ponderação. E terceiro, se disser respeito a um interesse real e atual ou verificável a curto prazo. Enfim, existem diversos problemas com essa disposição. Ela normalmente é vista como uma válvula de escape. Ou seja, quando não se consegue preencher nenhum das alíneas anteriores, coloca-se tudo na linha F. Então invoca-se os interesses legítimos, não é? E com este regulamento, o que ele veio fazer é uma espécie de autorregulação. Ou seja, neste momento, as ocasiões em que o responsável pergunta à autoridade se pode ou não tratar dos dados são muito menores, não é? O que dá aso é que sejam os próprios responsáveis do tratamento que irão analisar se naquele caso específico existirá ou não interesses legítimos. O que gera uma questão de conflitos de interesse, não é? Ou seja, o próprio titular, o responsável, terá sempre interesse em tratar dos dados, não é? E será ele que irá avaliar se os dados, se existe ou não interesse legítimo para tratar dos dados, que é bastante estranho, não é? Digamos que é uma questão aqui de conflito de interesse. Enfim, mas passando essa parte, não é? Que também não é objeto da presente apresentação, só queria dar-vos conta do que é que normalmente se considera existir interesse de terceiros aqui envolvidos. São vários. Primeiro, para fins contabilísticos, para fins de interesse público, imaginem uma investigação criminal, não é? Poderá haver interesse legítimo em tratar aqueles dados para fins de investigação criminal. Será também para fins de transparência, e aqui poderá estar em causa o acesso a documentos, por exemplo, públicos, não é? E ainda por razões históricas de investigação científica, ou melhor, por razões de investigação científica ou histórica. Passando agora para a questão do 15, número 4 e do 20, número 4. Estes artigos, digamos que, sendo direitos diferentes, e já foi aqui abordado o direito da portabilidade de dados pessoais, e muito bem abordado, diga-se de passagem, digamos que há quem entenda, e eu concordo nesse aspecto, que o direito à portabilidade de dados pessoais é, digamos, uma extensão a um desenvolvimento do direito de acesso aos dados pessoais. Então, esta questão pode ser tratada em conjunto. Se verificarem o 15, número 4 e o 20, número 4, ambos dizem que os direitos não prejudicam as liberdades e direitos de terceiro, dos terceiros. E terceiros aqui no sentido amplo, não é? Como eu vos disse ao início. Então, imaginem o seguinte caso, isto já aconteceu. Vocês pedem os vossos dados ao Facebook, não é? Que é responsável pelo tratamento, e o Facebook, digamos que rejeita dar-vos esses dados porque diz que existem segredos de negócio envolvidos. Não é? Poderá dizer que aqueles dados compilados constituem uma base de dados e não sei se têm conhecimento, mas a base de dados poderá ser protegida tanto pelo direito do autor como pelo direito específico que chama-se o direito fabricante da base de dados. Não é? Agora, como é que nós podemos conciliar estas duas matérias? Digamos que o segredo de negócio é aquele que cria mais dificuldades. Isto porquê? Porque, enfim, se a Google fosse obrigada a divulgar o algoritmo, não é? O negócio acabava, não é? Ou seja, tudo gira à volta do algoritmo da Google. Se conseguires dar esta introdução, acho que eu acho que vou... Não percebi qual... Diga que... Não percebi. Também não percebi. Foi uma interferência. Achei que eu não tinha percebido, então não sabia se deveria parar ou não. Então, como eu estava a dizer, bom, falando de forma específica nos segredos de negócio, o segredo de negócio basicamente é uma informação que é secreta, que tem interesse comercial devido a esse secretismo e onde existiram diligências consideráveis para manter a informação secreta. Imaginemos um acordo de confidencialidade. Agora, será que, pelo facto de eu pedir o acesso aos meus dados pessoais ou à portabilidade, estarei a infringir ou poderei infringir direitos de terceiros? Ou seja, poderá o responsável do tratamento impedir esta portabilidade ou este acesso por este motivo? Bom, eu tenho algumas dúvidas. Como já decidiu um tribunal alemão em 1923, o segredo de negócio não pode ser confundido com os dados pessoais, são coisas diferentes. Uma coisa é eu ter um segredo de negócio no âmbito da indústria, não é? Outra coisa é os dados em si referidos. Ou seja,
Há quem diga até que, por exemplo, na questão do fornecido por, que já foi aqui abordado, aquela restrição que existe para os dados que são derivados, ou seja, ou melhor, para os dados que são inferidos, por exemplo, uns dados pessoais que tenham que ver com, digamos, o risco que aquela pessoa tem a nível financeiro, não é? Ou seja, isso não são dados pessoais que foram fornecidos, foi, digamos, um profiling que foi realizado pelo próprio responsável, não é? Agora, se existe essa limitação, em princípio, não haverá a violação dos segredos de negócio. Violação específica, porque, mais uma vez, o segredo de negócio nunca irá incidir sobre os dados em si, mas sobre como é que os dados são trabalhados. Ou seja, nunca um responsável do tratamento, na minha ótica, poderá rejeitar o acesso aos dados pessoais ou a portabilidade, não é? Se apenas disponibilizar os dados, os chamados raw data, ou seja, os dados em bruto. Se disponibilizar os dados em bruto, não existe qualquer violação nem na base de dados, nem na questão dos segredos de negócio. Eu acho que obviamente, que o que se terá de analisar é se adotamos ou não um conceito amplo ou restrito de fornecidos por, no caso da portabilidade, não é? Naturalmente, se adotarmos o conceito amplo, que eu acho que é muito difícil, aí sim já poderão existir casos onde existe uma sobreposição entre os segredos de negócios que estão protegidos, não é? E a questão da proteção dos dados. Esta era uma das ideias que eu queria transmitir. Depois, como último ponto, temos ainda de salvaguardar digamos, a proteção dos terceiros que não o responsável do tratamento. Ou seja, imaginem que vocês pedem os vossos dados bancários e nesses dados bancários, naturalmente, que estarão lá os dados de outras pessoas que, por exemplo, vos transferiram montantes pecuniários, não é? Ou seja, será que, ainda que estão envolvidos outros dados, de dados de terceiros que não dos responsáveis, naturalmente, ainda assim poderá haver uma recusa de transmissão ou acesso a esses dados? Enfim, aqui o grupo de trabalho do artigo 29 toma uma posição e diz o seguinte: diz que, em princípio, isto não pode obstar ao acesso ou à transmissão dos dados. Agora, vou já terminar, muito obrigado. Agora, o que é que poderá suceder? Quando os dados são transmitidos, naturalmente que os dados de terceiros não poderão ser trabalhados a nível comercial, mas sim apenas para atividades domésticas ou pessoais. Isto é uma questão importante. Ou seja, imaginem que vocês pedem acesso aos vossos dados ou a portabilidade simplesmente para trabalhar em vossa lista de contactos, por exemplo, não é? Naturalmente que os dados de terceiros nunca poderão ser trabalhados a nível comercial, por exemplo, para efeitos de marketing. Okay? Ou seja, digamos que é uma forma de conciliar aqui a proteção dos dados pessoais do titular e os direitos de terceiro. Isso acontece muito, por exemplo, até com fotos, não é? Se existir um pedido de portabilidade, obviamente que irão dados e comentários e fotos, se for uma rede social, de terceiros, não é? E é esta salvaguarda que nós temos de assegurar. Ou seja, a questão é, isso não será um óbice, não é? Mas, ainda assim, os dados de terceiro não poderão ser trabalhados a nível comercial, mas apenas para atividades domésticas ou familiares. E é tudo. Muito obrigado.